Eu estou entre médio e fácil, porque é um adversário hoje de Série B, com investimento de Série B, apesar de toda a estrutura que o Atlético tem, torcida e tal. Não me parece dos mais difíceis, não. É no máximo, médio o adversário do São Paulo. Médio pro São Paulo e difícil pro Atlético, seria isso? É isso. Sim. Dificílimo pro Atlético. Retrô e Bahia. Fácil pro Bahia. Fácil pro Bahia. Não é fácil, não. Mas qual a diferença do Retrô pro Atlético Paranaense e do Bahia pro São Paulo? A diferença é óbvia. Qual? Não tem peso a camisa, primeiro. Segundo, o Retrô é um trabalho consistente, feito há algum tempo, certo? E o Atlético Paranaense vive uma bagunça. Quem tem uma torcida e bagunça. quem tem campo, mando de campo? Não, aí Em tudo Copa. bem, isso aí Pra pesa. facilitar, eu vou perguntar, mas quem passa? Bahia. Retrô. Ah, massa, ele já tá meio zoando, né? Retrô, você acha que passa quem? Não, passa o Pô, Bahia. eu vou protestar, eu protesto. O Atlético Não. é muito mais problemático para o São Paulo, obviamente, do que o Retrô para o Bahia. Mesmo não tendo mais aquele trauma que o São Paulo tinha da Arena da Baixada, né, Arnaldo? Lembra? Não ganhava lá, não ganhava lá, não ganhava lá. ruim. Só que depois, Sinteticão. hoje tratar de uma maneira mais tranquila jogar com o Atlético. Então, me parece ser muito mais problemático para o São Paulo do que o Pô, na Bahia. história de São Paulo e Atlético, São Paulo é muito mais vence, esquece. Ué, mas na história do Retrô e do Bahia... O Retrô tem uma equipe bem treinada, bom trabalho, né? O Bahia é muito arame liso, cria, não faz o gol, é Copa, Tá bom. entendeu? Entendi, Então, é isso. tá falado. Aí, Fluminense e Internacional, agora fica mais Fluminense, enroscado. o Inter não aguenta. Como é que é pros pra dois. falar? Difícil pros dois, é isso. É. Difícil pros dois? Eu acho Sendo que que Mas quem o... passa? Daqui um mês, eu sei. Mais. Mais. 40 e poucos dias. Não, a questão é que um tá encalacrado no Passa o brasileiro Fluminense. e outro não, né? É aquilo que nós falamos, né? A questão do Internacional se assemelha muito ao do São Paulo. E o Internacional ainda pegou o Flamengo na Libertadores, né? E tá com o elenco destroçado. Qual vai ser a janela do Inter? Hoje, você mensurando, o Fluminense vai ter mais condições de jogar essa... Lembrando Essa que nós eliminatória vamos que o- ter Copa do Brasil, Brasileiro, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Brasileiro e Libertadores. a Libertadores não influencia nesses confrontos. É Zero. depois. É muito depois. Zero, tá? Então, tudo que a gente pensar, lembre-se que não tem Libertadores. Não tem impacto nenhum, queda ou passagem, porque é tudo muito depois. Esse confronto de oitavas é impacto zero a Copa Libertadores neles. Tudo bem, Mas peraí, precisa ver as quartas, né? Não. É que nós estamos falando desses, né? Não, então, mas depois, né? Aí, beleza. Não. Aí vai encarar lá. mas aí, vamos lá. Isso aí. O Fluminense não está na Libertadores, o Inter está, né? Então, uma semana depois desse confronto definido, o Inter vai jogar com o Flamengo. Isso a gente já sabe. Isso. O Fluminense, provavelmente, se der a lógica, vai jogar com o Bahia. O Bahia ainda tem que passar na Sul-Americana, né? Verdade. Então, nós estamos falando do Bahia ali, provavelmente, dali a uma semana teremos Fluminense e Bahia pela Copa Sul-Americana. Aí, E CRB... o Bahia vai fazer esse jogo quando? Então, essas Desce no Bahia também. No meio. Tá ferrado. Tá, tô falando. CRB e Cruzeiro. Olha, é difícil pro CRB e médio pro Cruzeiro. Não, médio nada. O Cruzeiro já passou. E, aliás, eu acho que o sorteio Eu também acho que é O sorteio da Copa do Brasil foi tão bom pro Cruzeiro em todos os aspectos, cara. Todos os aspectos. Quase todos. Os adversários do Cruzeiro pelo título brasileiro pegaram confrontos grandes. O principal rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, pegou o confronto mais difícil. É verdade. Então, o Cruzeirense, acho que ontem foi tomar uma lá na esquina pra Não, foi. comemorar. Pra mim já passou. Não, não é, Renatão? Eu já tá com a vitória, já passou. Pra mim já passou. Pra mim, não. Só tem duas frentes. Vasco e CSA. Por culpa do Vasco, é um confronto mais equilibrado. O Vasco sofreu aí nessas últimas fases da Copa do Brasil. Médio. E a questão do Inter, né? É médio pro Médio Vasco. pro Vasco e difícil pro Médio. CSA. Exatamente. Esse é difícil, hein? Bragantino e Botafogo. Pois é, né? Esse é super equilibrado. Equilibrado. Ainda mais se essa tendência do Botafogo de mais Que é perdas difícil do que pros ganhos. dois. Também acho. Eu acho médio pros dois, assim. Não vejo bem equilibrado. É muito difícil daí de ter um prognóstico, sinceramente. Aí, meus amigos, Atlético Mineiro versus Flamengo. Aí também não precisa nem jogar. Flamengo. Flamengo. É fácil. Eu não sei, não. Mas. Fácil. Eu Eu acho acho que é médio pro Flamengo e difícil pro Galo. tô com você. Eu tô nessa linha aí Mas também. fácil, mas... Fácil. Ainda não sabemos como o Flamengo vai O Galo não tratar, aguenta né? o Flamengo, cara.
Porque entra... Tá controverso, né? Ele acha que o Retrô passa do Bahia, mas o Galo não aguenta o Flamengo. Mas vai, tudo bem. Tá a falar. Esquenta a cabeça, pode falar. Vai. A cabeça tá fria. Cara, é assim... Vai entrar tudo de novo, aquelas histórias do Galo, anos 80, isso. Já foi. Já. Então, o Atlético vai tratar Atlético não isso se como um libera grande disso, jogo. cara. Só que eu não sei como o Flamengo de verdade vai tratar. É a prioridade muito 3 do Flamengo, mesmo assim. Então, mas é o atual campeão, já ganhou em 22. Ele tem 2 torneios que ele considera muito mais Faz importantes. E o Galo passar um jogo desse é aquela virada na temporada. temporada. E aí depois do sorteio pega o Cruzeiro, já pensou? Tá aí meio capengando, vai, não vai. Se ganha um jogo desse, muda a história. E aí, meus amigos, eu e o Arnaldo vamos ficar em silêncio. A gente fica em silêncio. A gente só fala 2 palavras: Palmeiras, Corinthians. Isso. Deus é pai. Deus é pai. Nossa. Quero só ver a magia E não é acontecer. padrasto. Primeiro de que acho que nenhum dos dois queria pegar os dois. Eu acho que é um momento desgastante para os dois, que nem voltando de Palmeiras de Mundial de Clubes, o Corinthians desse período de parado, sem muito saber. Eu acho que os dois não iam querer se pegar, a verdade é essa. Assim, se pudessem escolher, eles não iam se pegar. Eu acho difícil para os dois. O Corinthians perdeu uma vez nos últimos 5 jogos do Palmeiras, mas era com o Dias, né? Não era com essa atual comissão, então não dá para saber muito como vai reagir. Eu, sinceramente, eu nem sei quais são os jogadores que vão permanecer no Corinthians e aqueles que vão possivelmente chegar. O Palmeiras, a gente imagina que seja o mesmo time, olha, os mesmos caras, né? Você tira lá o Estevão, vai vir se vier, e o restante está tudo ali. O Palmeiras não vai mudar. O Abel pode mudar. O Palmeiras não. O Corinthians é muito ao contrário disso. Pode sair 4, 5, 6 e chegar 2, 3, 4, porque está tudo muito aberto, ainda mais essas loucuras políticas do clube. Eu acho complicado para os dois. Aberto. O Corinthians já mostrou recentemente que consegue conviver com o Palmeiras e ter o embate ali, sobretudo em jogos do Allianz Parque. Acho que é muito aberto, assim, é muito aberto. Eu não consigo ver um favorito ali de verdade. O Palmeiras está num momento melhor, tem mais elenco, tem mais dinheiro. Só que agora, esses confrontos recentes, o Corinthians vendeu caro para o Palmeiras, tirando esse último, né? Se a gente ficar com a imagem do último, tá tudo bem. Foi um atropelo, um 2-0 em 18 minutos. O Corinthians não conseguiu fazer nada depois e acabou 2-0 e podia ter sido 3, enfim. Só que os outros anteriores todos, desde o 2-0 da cabeça de porco, 1-0 no Allianz Parque, o 0-0 da final, o Corinthians equilibrou bem com o Palmeiras. Eu acho que tem jogo e eu só sinceramente acho que os dois não iam querer se pegar. Se eles pudessem tirar a bolinha, eles arrancavam essas bolinhas e não se enfrentariam. Massa. Bom, o Palmeiras tem mais estrutura hoje, mais dinheiro, o técnico é melhor, o elenco é melhor, o time é melhor. Tem tudo isso a favor dele. São 5 aspectos. Vale o que isso no derby? Nada. Então, derby é derby, e vice-versa, como diria o Jardel. É um jogo completamente diferente, é espetacular e eu achei bom. Não gostaria que fosse esse encontro agora, mas acho que o Palmeiras, no ponto de vista do Palmeiras, o Palmeiras precisa desse tipo de jogo, sabe? Pode ser um jogo de virada de chave, de jogo grande, de clássico, Allianz Parque para decidir, né? Pode ser que sim, pode ser que não também. Pode ser que fique ainda com mais problemas depois desse confronto contra o Corinthians, né? Mas acho espetacular. Copa é assim, Copa do Brasil é legal, porque tem esses confrontos grandes, times grandes, e que vai movimentar muito a cidade, o país, né? Os canais. Cara, aqui também vai ser legal, certo? E se o Corinthians passar, vai ter que contratar o Walter Salles, fazer um longa-metragem, porque o documentário não vai bastar. Aquela pergunta que o Tironi fez, você não consegue responder. O Palmeiras talvez trataria de uma maneira mais tranquila, né? Não vai tratar. Se fosse ocioso, agora não vai tratar. Não dá, não tem como. Eu também 2 vezes no ano você perder pro Corinthians no mata-mata, não tem como. Mas aí é uma casca de banana pro Palmeiras, né? Uma casca de banana... Não tem o que fazer. Mas não tem o que fazer, mano. Joga lá, se fosse... CRB. Palmeiras e CRB. Eles não sabem, Vessa, eles não sabem o que é um Palmeiras e Corinthians. Uma casca de banana justamente. pra temporada, eu quero ver. Não Mas tem, fala, né? Arnaldo. Veja,
Não, eu tô com você, não dá pra poupar. Também eu concordo, perfeitamente. Não tem como. Vai fazer o quê? Não, eu acho que o Flamengo... pode se dar o luxo de eleger a Copa do Brasil como terceira opção. O Palmeiras não. Então, é isso. Então, aí por isso que eu acho ainda Se fosse melhor Flamengo e pro Vasco, Cruzeiro. Flamengo e Fluminense. Então, isso eu tô que pensando se que vai Flamengo ficar... e Vasco, Flamengo e Fluminense. Flamengo ia Aí ter a não. frieza de... Não. Talvez não. Talvez não Menos. também. Talvez não. Mas o Flamengo, o Vesson ainda citou o título recente da Copa do Brasil, que ajuda, e um Campeonato Brasileiro, que meio no discurso está sendo eleito como prioridade. Então, eu não duvido. E o Flamengo ainda vai jogar com o Atlético no período pelo Brasileiro, né? Entre os confrontos da Copa do Brasil. Ele privilegia o jogo do Brasileiro. O Palmeiras não vai poder fazer isso, não. O Palmeiras tem o Fluminense antes do Corinthians, o Corinthians tem o Cruzeiro antes do Palmeiras. Mas isso que eu ia te falar. A volta da parada da Copa do Mundo de Clubes... Não, ainda tem um monte de jogo no Brasileiro. Não. Então, a volta do Palmeiras é muito mais simples que a volta do Corinthians. Em meio a essa loucura que vai ser esses dois jogos, são 5 rodadas. o Palmeiras tem Juventude, o Santos que tá mal, Mirassol, Atlético, Fluminense e o Grêmio. Ok, adversários todos quase debaixo da parte da tabela. Olha o Corinthians. Bragantino lá em cima, Ceará lá em cima, São Paulo um clássico no Morumbi, Cruzeiro, Botafogo. No meio disso. Então, os confrontos que vão fazer com que o Corinthians se desgaste 1 milhão de vezes a mais, acho que são muito piores do que o do Palmeiras. Apesar de perdido a liderança, né? Tomar 2 gols coelho patéticos, como o Palmeiras tomou contra o Cruzeiro, perder do Flamengo porque não sabe bater pênalti, isso é inadmissível. Não dá para isso, tem que resolver. A primeira perna do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, foi muito boa, porque foram adversários difíceis. Porque uma coisa é você olhar para o Fortaleza e para o Inter agora. Uma coisa é olhar lá atrás, quando os jogos aconteceram, né? A expectativa que se tinha, como era o jogo. Então, não tem mais viagem, não vai mais para o Ceará. Já jogou. Sim. Entendeu? Cara... E lembrando que, se você espelha o primeiro com o segundo turno, o Palmeiras, de novo, ele vai fechar o primeiro turno com esses adversários todos debaixo da tabela. Aí ele recomeça o retorno, vem duro de novo, só que ele fecha o campeonato com todos que devem estar lá embaixo de novo. Então ele vai fechar o campeonato. Então, sabe aquela quando você olha faltando 10 rodadas? Quem que o Palmeiras pode perder ponto? A gente vai ter muita dificuldade para apontar um que pode tirar. E uma coisa que a gente não falou, os mandos, né? Sim. Lembrando, a decisão é no Allianz Parque. Isso. Quem está do lado esquerdo aí manda os jogos. Exato. Quem tá do lado você vê, esquerdo faz o Palmeiras, se não tivesse Super Mundial, nas 13 primeiras rodadas, teria feito os 3 clássicos, o Flamengo, o Cruzeiro, o Galo. A primeira parte do Palmeiras é muito forte. E depois, obviamente, inverte e fica mais tranquila para ele conviver com a segunda parte. E vai espelhar no retorno, obviamente. Mas aí, outra coisa que, desculpa, não dá para ter uma ideia clara, porque, por exemplo, o Corinthians tem a parada e tem tudo que acontece ou não acontece no Corinthians. Sim. Vamos esperar para ver como que vai estar o Corinthians lá. O Corinthians com o Memphis, Júlio Alberto e Garro em forma é um time. O Corinthians sem o Memphis... Sem o Yuri Alberto e sem o Garro é outro time. Outra perspectiva. O Corinthians é uma página em branco. Exato. Então, sabe o que vai acontecer. Qualquer análise hoje é um exercício de, futurologia. Por exemplo, lá no Palmeiras, como esse time vai se comportar no Campeonato Mundial de Clubes da FIFA? Como ele vai voltar de lá? Como ele estará? Como será a participação do Palmeiras lá? Mas com